Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos a segunda parte da aula sobre função seno de x. Nós veremos mais algumas propriedades e no final faremos um exercício. Então, bora para a aula! Então pessoal, vamos aí para a segunda parte da nossa aulinha de seno de x, tá? Aqui eu redesenhei o ciclo trigonométrico, tá? Aí eu tracei aqui o raio, né? Nesse ponto aqui e o outro raio aqui, que tem em comum ângulos iguais, tá? Aqui o ângulo é x, aqui o ângulo é menos x porque ele está abaixo do eixo x, tá? Mas em módulo, esse ângulo menos x é igual ao ângulo x. Aí eles fazem duas projeções, tá? No eixo y, o seno de x aqui, e aqui embaixo o menos seno de menos x. Eles, apesar de ter sinais contrários, tá? Eles são iguais. Então, são iguais em módulo. Então nós vamos ter seno de x igual a menos seno de menos x. Isso quer dizer que a função seno de x, ela é uma função ímpar, tá? A função seno de x é ímpar. E aqui eu fiz um esboço do gráfico do seno de x, tá? Aqui embaixo, apenas um esboço, para mostrar para vocês que a função seno de x também é ímpar, porque ela é simétrica à origem ou ao eixo y. Eu vejo que tem uma simetria da função seno de x em relação à origem ou ao eixo y. E é por isso que a função seno de x é ímpar. Tá ok? Agora vamos ver outra propriedade da função seno de x. Então, pessoal, eu redesenhei aqui também no ciclo trigonométrico aquele triângulo, né, que a gente usou para calcular o seno de x. E nós vimos que seno de x, isso vem da aula passada, é igual a essa reta aqui, OM duas linhas, tá? Aqui nós vamos ter um arco M', tá? Esse arco aqui em preto. E nós vamos ter esse ponto M' aqui. Aí nós vamos fazer uma volta inteira. Nós vamos sair desse ponto, M', vamos dar toda a volta no ciclo e vamos parar em M' novamente. Então nós vamos ter que seno de x mais 2π vai ser igual a quê? Então o que nós vamos ter quando nós damos uma volta inteira aqui? Nós vamos ter a mesma projeção OM duas linhas, tá? Mesmo arco. Se nós dermos duas voltas, uma e duas voltas, nós vamos ter seno de x mais 4π, que também será igual a OM duas linhas. Então nós vamos ter uma forma geral. Seno de x mais 2kπ, que vai ser sempre igual a OM duas linhas, que vai nos dar o valor do seno de x. Então, seno de x será igual a seno de x mais 2kπ, tá? Onde o k pertence aos números inteiros, tá? Essa é a forma geral para valores de seno de x, tá? Seno de x é igual a seno de x mais 2kπ, né? Dando várias voltas e eles parando no mesmo ponto, né? Vai ser sempre igual a seno de x. Agora vamos fazer um exercício. Então tá aí o exercício, pessoal. Monte o gráfico da função y igual a 3 seno de x e depois determine o domínio, a imagem e o período. Então vamos lá para a resolução.
Então, para a gente montar o gráfico, pessoal, nós vamos precisar dos valores de x e y, tá? Aí eu montei aqui uma tabelinha, né? Com duas colunas. Aqui eu tenho os valores de x e aqui eu vou colocar os valores de y. A nossa função é y igual a 3 vezes seno de x. Então eu vou pegar o x e vou substituir aqui nessa função. Para x igual a 0, eu vou ter y igual a 3 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, para x igual a 0, y vale 0, né? 3 vezes 0 igual a 0. Agora vamos ver para π sobre 2. 3 vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Então vai ficar 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Para y igual a π. Seno de π, nós vimos lá na aulinha passada, né? Vale 0. Então vai ficar 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Y igual a 3 vezes seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2, nós vimos, é menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E x valendo 2π, né? Substituímos aqui, vai dar seno de 2π. Seno de 2π dá 0. Então vai dar 3 vezes 0, dá 0. Então, para x igual a 0, o y vale 0. Para π sobre 2, o y vale 3. Para π, o y vale 0. Para 3π sobre 2, o y vale menos 3. E para 2π, o y vale 0. Então aqui nós temos os valores, né? Então nós podemos esboçar ali o nosso gráfico. Eu vou montar o gráfico para vocês então. Então, pessoal, tá aí o gráfico do nosso exercício, tá? Então aqui, para x igual a 0, o y vale 0, para π sobre 2 vale 3, para π vale 0, para 3π sobre 2 vale menos 3, e para 2π, né, para x igual a 2π, o nosso y vale 0, tá? Então vamos lá, vamos para o restante do exercício. Ele pede o domínio. Veja que o gráfico é contínuo, né, no eixo do x, não tem nenhuma restrição, então o domínio são todos os reais. A imagem lá no seno de x é 1 e menos 1, né? Intervalo de menos 1 a 1. Aqui já muda, né? É outra função, 3 seno de x, vejam que a imagem muda, né? A imagem o domínio, é o intervalo fechado menos 3 até o 3, tá? E a periodicidade, né, ou período, é 2π, ó. Veja que ele sai daqui do 0 e vai para o 2π e depois ele continua o mesmo movimento, né? Então o período dessa função é que nem o do seno de x, né? É igual a 2π. Antes de terminar essa aula, eu vou pedir a você para baixar a nossa lista de exercícios, tá? O link está aqui na descrição. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula.